Bom dia, amigos, ouvintes, irmãos. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Nós somos gratos a Deus por mais um dia a qual Ele nos dá, aonde as suas misericórdias elas se renovam sobre a nossa vida, pois a vida ela é um dom de Deus. E nada melhor do que começarmos o ano nesse dia 1º de janeiro de 2025, refletindo um pouco na palavra de Deus. Hoje refletiremos um pouco a respeito do novo nascimento. E eu vou tomar como base para a nossa reflexão 2 versos do Evangelho de João, em seu capítulo 3. Os versos 16 e 17, eles nos dizem assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, a saber, Jesus, para todo o que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amados, o contexto do capítulo 3 do Evangelho de João, ele narra a história de um fariseu chamado Nicodemos, que teve um encontro na calada da noite com Jesus. E nessa conversa de Nicodemos com Jesus, Nicodemos, ele tinha uma dúvida a respeito da vida eterna. E Jesus responde àquele homem que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E responde Nicodemos a Jesus lhe fazendo uma pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? Que não se pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. A qual lhe responde o Mestre Jesus a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, amados amigos ouvintes, você que me escuta do outro lado do dia de hoje, não é por acaso. O verso introdutório a qual eu tomei como base para a nossa reflexão de hoje, que diz assim: que Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a vida eterna. Para podermos entender, precisamos crer e aceitar a oferta de salvação feita por Deus, para podermos receber a restauração espiritual. Pois, a partir do momento que Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, herdamos essa maldição que se chama pecado, está sobre nossas vidas, pois somos pecadores. Está escrito, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós precisamos nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Isso significa um nascimento espiritual, através da fé em nosso coração. E como eu disse agora há pouco, precisamos aceitar a oferta de salvação feita por Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Pois as Escrituras elas nos afirmam que Jesus é esse caminho que leva o pecador aos braços do Pai. Pois é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando cremos que Jesus, ali na cruz do Calvário, ele fez aquele sacrifício por nós, pecadores, e confessamos nossos pecados, então permitimos que Jesus, ele seja o Senhor de nossa vida. Então, recebemos uma nova vida espiritual, outorgada em nosso coração através do Espírito Santo. Somos transformados espiritualmente falando, e isso significa que nascemos de novo, ou seja, nascemos espiritualmente falando, nascemos do alto. E ao compreendermos isso, entendemos e compreendemos que Jesus Cristo, ele pagou por nós ali na cruz do Calvário a pena imposta contra o pecado. Ou seja, Jesus, ele ao morrer na cruz, Jesus, ele satisfez a justa ira de Deus contra o pecado.
Então, ao aceitarmos Jesus como Salvador, somos declarados justos diante de Deus, através do sacrifício de seu Filho Jesus, ali na cruz do Calvário. Pois Jesus, ele garante o nosso perdão e provém gratuita redenção. Então, como eu disse agora há pouco, ao entendermos isso, de fato e verdade, em nosso coração, pela fé, o Espírito Santo, ele nos outorga essa verdade em nosso coração. E isso nos confere uma nova natureza, nascendo do alto, espiritualmente falando, como Jesus disse a Nicodemos: em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer espiritualmente. Pois religiosidade vazia, ela não leva o ser humano a lugar nenhum. Eu vou repetir. A religiosidade vazia, ela não leva o ser humano a lugar nenhum. Então creia, simplesmente creia em seu coração, pois somente Jesus, ele tem palavras de salvação e vida eterna. Pois somente Jesus, ele pode preencher o vazio da alma e os anseios do coração humano. Pois Jesus, ele é a própria vida. Então, fique com essa palavra, a qual o Senhor propôs em meu coração nesse primeiro dia do ano que se inicia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, nos conceda um dia abençoado, também nos conceda um ano abençoado com todo o seu livramento para a nossa vida, tributando toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Criador, que a Ele pertence.